O filme começa com um grupo de jovens indo para o México para se divertir. Na festa eles acabam conhecendo um cara chamado Carter, que os leva para um lugar esquisito, proporcionando uma brincadeira chamada Verdade ou Desafio. Quando chega na sua vez, ele escolhe verdade, e nisso ele acaba revelando as suas verdadeiras intenções, que era atraí-los para esse local para que jogassem esse jogo, para que assim ele conseguisse sobreviver. Ele também revela durante uma conversa com a Olivia que o jogo é real, e que se o sujeito não seguir as regras ele morrerá. Só que a Olivia e o pessoal não deram atenção, eles não acreditaram. Após voltarem do México, a Olivia é a primeira pessoa a ser afetada pelo jogo. Aprisionada por uma alucinação causada pelo jogo, Olivia é obrigada a escolher verdade ou desafio. Ela então escolheu verdade. Então a entidade sobrenatural perguntou para ela qual o segredo que a melhor amiga dela, chamada Mark, fez ela esconder. E a resposta da Olivia foi que a Mark está sempre traindo o namorado dela, chamado Lucas. E o pior foi que isso foi dito na frente dos dois. Então, por consequência, o casal acabou se separando. Depois disso, a próxima vítima foi o Rony. Ele foi forçado pela entidade maligna a mostrar o seu brinquedo na frente de todos. Só que no meio do processo ele acabou arregando, porque as pessoas disseram para ele que o saco dele provavelmente é pequeno. No entanto, regra é regra. Não é permitido a desistência ou burlar com mentiras. Então, consequentemente, o demônio possuiu ele e o matou. O próximo a participar do jogo foi o Lucas. Ele escolheu verdade. E a pergunta feita foi o que ele sente pela Olivia. Ele então ligou para a Olivia e disse para ela que sempre gostou dela desde que a conheceu, e que ficava imaginando como seria se a Olivia estivesse no lugar da Mark. E para finalizar, ele falou que sabe que isso não pode rolar. A próxima a jogar o jogo foi a Mark. Ela escolheu o desafio, e o que ela terá que fazer é quebrar a mão da Olivia. Inicialmente ela não iria fazer isso porque ela não acreditava no jogo. Porém, devido ao que havia acontecido com o Rony e os relatos da Olivia e o Lucas, ela acabou mudando de ideia. E aí o desafio foi cumprido. Na sequência temos o Brad. Ele foi submetido a dizer a verdade para o seu pai, confessando que ele é gay. Logo depois é a vez do Tyson. Ele foi perguntado sobre quanto tempo ele falsificava receitas médicas, e o que o rapaz faz de imediato é mentir, o que acaba resultando na sua morte. Com toda essa situação periclitante, o pessoal começa a usar raciocínio lógico, que é escolher apenas a verdade, evitando o perigo a todo custo relacionado ao desafio. Em seguida, eles começam a pesquisar sobre o Carter e o jogo. E o que eles encontraram na internet foi que uma universitária americana de 22 anos chamada Gisele havia desaparecido durante as férias na praia de Rosarito. E a última vez que ela foi vista foi diante de uma câmera de segurança de uma loja, onde ela foi desafiada pelo jogo a atacar fogo em uma mulher. Os jovens também encontraram o Facebook dela, e o que eles fizeram foi mandar uma mensagem peculiar, pedindo ajuda e de se encontrarem. E eles também acharam o Carter nas fotos da Gisele, o que indica uma altíssima chance deles serem amigos. Depois disso é a vez da namorada do Tyson, a Penélope, e como previsto ela escolheu verdade, porém o jogo não permitiu essa artimanha. O máximo de vezes que pode repetir a mesma jogada são 2 vezes, então consequentemente ela terá que realizar o desafio. Ela foi desafiada a andar pela beirada do teto até terminar de beber toda a cerveja, e no fim ela conseguiu. O desafio foi efetuado com sucesso. Depois disso, eles recebem uma mensagem da Gisele no Facebook para se encontrarem. Chegando lá, a Gisele afirma que o Carter é um dos seus amigos e que eles jogaram o jogo juntos e tal, e que eles não imaginavam que o jogo se tornaria real. Basicamente, eles não sabiam nada sobre o jogo. O que os jovens não sabiam é que esse encontro é na verdade uma emboscada para matar Olivia. A Gisele foi desafiada pelo jogo a fazer isso. No entanto, o plano dela acabou dando errado. A Penélope se jogou na frente da Olivia e aí o tiro pegou nela. E por consequência ela acabou morrendo, junto com a Gisele, que fracassou no desafio. Mais tarde, através de pesquisas, eles coletam mais uma informação,
que mostrava que uma mulher chamada Sney Reis havia sobrevivido ao jogo por muito tempo. Em seguida se deparamos com a vez da Olivia. Ela escolheu o desafio, então ela foi desafiada a dormir com Lucas. E o motivo pela qual a Olivia não havia escolhido verdade foi por causa de uma coisa que ela não pode contar para Mark. Depois disso foi a vez do Lucas novamente. Ele escolheu verdade. E a pergunta é por quem ele é apaixonado de verdade. E a resposta definitiva do rapaz foi a Mark. Depois disso descobrimos que o pai da Mark havia morrido através do suicídio. E que a Mark lamenta por isso. Sendo assim, o jogo aproveitou a situação e perguntou para ela a verdade ou desafio. Ela então escolheu verdade. E a pergunta foi por que ela guarda a arma que o pai dela usou para se matar. E a resposta dela foi que ela pensa em usá-la também. No dia seguinte, a Olivia e o Lucas vão até a casa da tal da sobrevivente do jogo, a Inês Reis. Ao entrarem, a velha explica tudo o que aconteceu pela escrita. Ela conta que a missão era um convento onde as moças iam encontrar com Deus. Éramos meninas, então brincávamos de jogos bobos como pique-esconde. Mas o padre que administrava o convento nos obrigava a jogar o jogo dele. Nos escondíamos, mas ele pegava quem ele achava. O prazer dele era nossa dor. Sofríamos em silêncio. Então uma das meninas contou um segredo. Ela sabia feitiços que chamavam espíritos. Então ela invocou um demônio chamado Kelox. Ele possuiu o nosso jogo. Kelox é um trapaceiro. Naquela noite, quando o padre achou a vítima, ela foi possuída por Kelox. Ela escondeu o corpo do padre pela missão em pedaços. Levaram uma semana para achar a cabeça, mas Kelox não parou. Ele nos fez continuar com o jogo. Muitas de minhas irmãs morreram. Ela também explica que a pessoa que libertou o demônio pode prendê-lo com um ritual simples, mas só com a própria mão. O feitiço deve ser repetido 7 vezes e o sacrifício deve ser colocado num pote selado com cera. Enquanto o pote fica selado na missão, a porta que abrimos para o Kelox também ficará selada. E o sacrifício que o sujeito terá que fazer é nada mais nada menos que cortar sua própria língua. E eu já vou adiantando para vocês, o sujeito que fará esse sacrifício será o Carter. Ele havia quebrado o pote sem querer, e aí o Kelox foi liberto. Depois disso foi a vez do Brad jogar. Ele foi desafiado a pegar a arma do seu pai e fazê-lo implorar pela sua vida. No entanto, acabou dando errado, porque um dos policiais havia percebido a situação e atirou no Brad, e aí ele morreu. Logo depois foi a vez da Olivia. Ela escolheu o desafio, então ela foi desafiada a contar para Mark o segredo que ela mais teme. E o que ela contou basicamente foi que o pai da Mark tentou abusar dela quando ele estava bêbado. Ele tentou se desculpar, mas no fim a Olivia não aceitou. E disse para ele que a Mark ficaria melhor se ele morresse. E aí na mesma noite ele acabou se matando. Abalada pelo que havia escutado, Mark vai embora levando seus profundos sentimentos pelo seu pai. Depois disso eles encontraram o Carter e o forçaram a fazer o sacrifício. Chegando no lugar de origem, o rapaz começa o ritual. Porém no fim acabou dando errado. No meio do ritual, Lucas teve que participar do jogo. Ele escolheu o desafio. Então ele foi desafiado a matar uma das duas, ou a Olivia ou a Mark. Só que no final ele acabou amarelando. Então Kelox o possuiu e eliminou Carter. E em seguida matou Lucas. Depois disso, a Olivia conseguiu dar um jeito de burlar o jogo temporariamente. Ela perguntou para o próprio Kelox como faz para sair do jogo viva. E aí o Kelox respondeu dizendo que não tem como. O único que poderia acabar com tudo era o Carter. Portanto, o jogo não terminará até que todos estejam mortos, a menos que encontrem novos jogadores para jogar. E o que é que a Olivia faz? Convida todo mundo da internet para jogar. E assim o filme termina.